A lenda do Drácula. Vlad III nasceu na Transilvânia em 1431, mais precisamente na cidade de Sighisoara. Vlad era filho do nobre Vlad II Dracul, que governou antes dele a Valáquia. Aliás, foi daí que surgiu o apelido Drácula. Em latim, Draco significa dragão. Essa era a ordem a qual Vlad II pertencia, cuja principal função era defender a Europa cristã do Império Otomano. Bom dia, povo! Já viajamos um montão. Estamos saindo ali de Sibiu para ir para nosso último destino, Brasov, que é uma cidade medieval. Mas já indo para lá a gente já encontra várias coisas, parecendo que a gente está lá nos anos 1200, 1300. Tem um hotel que ele passou, eu queria filmar, mas dá uma vista maravilhosa para essas montanhas ali atrás. Deve ser muito bonito quando está inverno. Quer dizer, lá para cima, né? Aqui para nós não. Pegar a estrada com neve não deve ser bom. Plantações de milho. Muito bonita a estrada. E uma coisa que a gente tem que aplaudir aqui é que não tem pedágio. Nenhuma estrada aqui tem pedágio, a não ser uma que vai lá pro Black Sea, que a mulher falou, o único que tem que ir atravessando uma ponte. O resto não tem pedágio em lugar nenhum. E mais outra típica cidadezinha nas estradas da Romênia, que lembra muito aquelas estradas de Minas Gerais, onde é que tem uma estrada que corta o meio da cidade e daí fica o povo do lado da estrada sentado tomando café, contando prosa. Bem parecido. Estamos chegando na jurisdição de Brasov. Olha aqui as áreas de descansos dele. Uma porcaria. Não tem nada, não tem um banheirinho, só tem uma área para você estacionar e quem sabe às vezes umas mesinhas. Mas não tem apoio nenhum. A gente não pode reclamar, né? Porque não está pagando pedágio. Pois é, esse é o presente ainda do comunismo. Aqueles apartamentos todos, uns parecidos com o outro. Todo mundo tinha direito de moradia, né? Então isso que eles davam para os cidadãos aqui. Tem aquela igreja bonita ali na frente também. Não sei que cidade é essa, mas mais uma cidade aqui no trajeto de Brasov. Finalmente em Brasov, um dos pontos mais importantes para ir ali ou aqui era subir com um tram, como é que fala? Um carrinho, né? Teleférico para subir ali na placa onde é que fala Brasov. Mas infelizmente está fechado por uns 6 meses porque vão trocar as correntes, os fios, os cabos para subir lá. Então a gente vai ficar só na vontade de querer ver lá o sinal. Bom, da outra vez que eu vim aqui eu fui. É interessante que você vê a vista da cidade inteira, muito bonita. Mas eu não vou subir lá, dá para você subir a pé. Mas não, muito obrigado. A única parte difícil aqui da Romênia é entender o nome das ruas e achar lugar para estacionar. Crianças romenas, olha gente, crianças romenas. Então a gente está indo lá no centro da cidade, que é dentro de um forte praticamente. Na hora que chegar lá eu explico melhor como é que é a parada aqui de Brasov. Pena que não dá para subir lá na montanha, né, que está o sinal de Brasov, que era um dos pontos turísticos aqui. Eu falei que ia achar, eu disse que vi uns 3 na estrada, finalmente cheguei perto do motorhome romeno.
E é alugado, acho que todos que eu vi eram alugados. Depois eu vou até ver quanto é que custa para alugar um aqui. Na verdade não vale a pena, porque você não tem lugar para estacionar. Aí fica complicado se querer passear. Tem que ficar andando de táxi. Olha aí que bacana. A cidade aqui rodeada, isso aqui da época de 1200, que era uma região que pertencia à Hungria. E daí aqui Brașov é uma cidade de 237 mil habitantes, na região da Transilvânia, e é conhecida mais por essas paredes aqui que encirculam a cidade ou o centro. Depois, obviamente, foi expandindo para fora, que é a parte mais moderna. Então hoje, obviamente, rodeado aqui por restaurantes, bares. Também tem uma igreja que se chama a Black Church, que é um dos pontos principais que tem aqui dentro. Olha aí que bacana que é, que bonito. E aqui o centro da cidade. Aqui está tudo circulado por aquelas paredões da época medieval. Então muito bacana aqui. E aqui o famoso sinal de Brașov. Bom, como hoje é sábado, né? Então um dia super agradável, fresquinho. Lotado de turistas locais. Quando as pessoas falam da Transilvânia, aquela história lá do Drácula, fica na cidade de Bran, que a gente vai amanhã. Mas aqui é toda uma região que chama Transilvânia. Aqui é parte da Transilvânia. A menor rua do mundo. Eu lembro que eu vim aqui, agora tá difícil, né? A molecada aqui fica atrapalhando. Ficam parados aqui, agora eu quero entrar. Excuse me. Os aborrecentes querem tirar fotos, né? Então fica complicado, né? Vamos aqui, não tem chiclete. Nossa, quando eu vim aqui da outra vez não tinha tanta gente, só tava eu. Que barato. Fotos, Júlio. O pai aqui fazendo o filho passar vergonha. Nossa senhora, não lembro dessas rabiscos tudo aqui não. Era uma rua limpinha. O que fizeram aqui? Bagunçaram toda a rua. Sacanagem. Bom, aqui seria um lugar legal para escrever, né? Mensagem do Little Max. Pronto, atravessamos a menor rua do mundo. Então essa aqui era a entrada da cidade.
mas foi destruída em 1500 com uma inundação, né? Acho que sobrou só isso aqui, mas que era a entrada principal. E como é que chama o portão aí? Catherine's Gate. É o portão Catarina. A gente andando aqui bem bonitinho aqui no centro da cidade. Tem muitos parques. Que tudo é para ser como é que é? Protegido, né? Ou sendo cercado aí por uns paredões. Vamos ver se eu mostro uma foto de cima ou de lado, seja lá onde for, para mostrar esses paredões que está protegendo a cidade. Feirinha de artesanato tem no mundo inteiro, né? Eita! Pois é, fim de semana aqui em Brașov, nosso último passeio. Depois amanhã é pra gente ir lá no Castelo do Bran, no Castelo do Drácula. E depois vamos partir para Bucareste para iniciar o nosso retorno para casa. Foi rapidinha a viagem, mas deu para conhecer bastante coisinha. Bom dia, povo! Estamos aqui no último passeio da nossa viagem. Aonde? Aonde? Na cidade de Bran, no Castelo do Drácula. Então é o seguinte, você tem que vir até essa cidade. Obviamente, muitos turistas. E daí tem estacionamento aqui que tem que pagar. Dá mais ou menos $1 por hora. E daí a gente tem que subir lá. Então vamos que vamos. Pois, como todo lugar turístico, cheio de lojinhas, tudo quanto é tipo, quer usar, comprar máscara, que tá bom pra época de Halloween agora, né? Comprar umas máscaras do Drácula. E agora vai reto aí. Então, como eu disse, eu já vim aqui em 2010 e fiz minha visita. Agora está na vez aqui do filhote conhecer o Castelo do Drácula. Aquela subidinha básica de tudo quanto é passeio. Ai, ai, ai. Eu chego lá cansado. O Drácula não vai ter nem mais... Não vai ter mais sangue pro Drácula chupar do meu pescoço. Ah, não. Quando eu vim aqui já não tinha ninguém. Será, hein? 14 anos depois. E mais subida. Ah, minhas pernas vai ficar bamba. A hora que chegar lá não vou conseguir andar. O Conde... Pera aí, oi. Esse Conde Drácula tá nos... Conde Vlad, né? Tá nos esperando aqui. Então a história é que já existe esse castelo aqui, da época medieval, século XIV, que o rei da Hungria, Luís I, criou esse castelo como um ponto de defesa na entrada aqui desse vale. E a história é interessante. Depois, quem sabe, eu coloco toda ela por escrito aí, ou usando uma outra voz que não seja minha. E todos os moradores aqui da época. O problema aqui é esse povoaréu todo, né? A gente não viu bem que dia que ia dar esse dia de semana, né? Não sabia que ia ser domingo, né? Que obviamente domingo vai ter esse povoaréu todo aqui visitando. Mas aqui é a praça principal. Então o castelo, obviamente, né, virou um museu. Cada andar mostra um pouco da história do lugar, falando quem habitou. Aqui as vestimentas de uma das rainhas que morou aqui. Será que se dormiam bem nessa época? Aquela caminha ali feita de capim. Essa é a época do teu bisavô. Agora o que era legal aqui é a vista, hein? Fica protegendo aí dos invasores. Ó, aqui é o quarto gótico. Fica lembrando, né? Pensando na vivência do povo aqui naquela época. Os aquecedores todos rústicos de lenha, sem luz, tudo a candelabro.
história interessante. A lareira ali. E mais escadas. Fica fácil se esconder aqui, né? Porque esse quartinho aqui, se alguém subir, você fecha a porta, ninguém mais entra. A subidinha ali é brava, não pode ficar empacada ali não. Fica presa ali. E esse é um pátio principal, a única parte externa que tem. Externa dentro do castelo, né? Meu Deus, quanta gente. Então aqui era uma passagem no lugar estratégico, por isso que tem esse castelo. Todo mundo tinha que passar aqui por esse vale, dá pra ver que é rodeado de montanhas, para adentrar mais ali no centro de Bucareste, ou ali no meio da Romênia. Então esse castelo protegia. Para matar os... Tá aí o kit aí para matar o Drácula. A lenda dos werewolves. Mas tem aqui nesse castelo a escada. Eu pensei que ia ter uma mesa gigantesca para eles tomar café e almoçarem. Mesinha pequena. Olha que bacana a coroa do rei Ferdinando. E o bastão. Bom, obviamente pelo tamanho, né? Tem vários ambientes para eles comerem. Esse aqui é um deles. E os detalhes, né? De antigamente, como eles faziam os móveis, tudo talhado, desenhado, bonitinho. Os pedaços feitos de ferro. É a sala da princesa Iliana. Meu Deus, mas é quarto atrás de quarto atrás de quarto, fica fácil de se perder por aqui. Essas coisas que eu acho bacana. Imagina eles batalhando, brigando, dando um na cabeça do outro com esse negócio aqui. Acho que não sobrava muito, né, se acertasse. Pessoal saindo na rua com essas vestimentas de ferro. Imagina o peso que devia ser isso. Parece excursão de escola, né? Tanta gente da criança. Coitado, com essa gritaria não consegue explicar nada pra ninguém. Aqui tem uma outra parte onde você pode entrar na sala da tortura. Putz grila, meu, olha a cadeira que usavam para fazer tortura antigamente. Ou você fala, pô, vou entrar numa sauna, né? E daí ali dentro tem um monte de ferro para te fincar no peito. Tá louco. E para completar mais escadas, mas pelo menos tem umas vistas legais daqui de cima. Pois é, essa aqui é a vista de dentro aqui dessa área aberta. Dá pra ver todos os chambers, todas as salas que tem aqui. E daí aqui tem opção para ir no túnel do tempo ou para na sala naquelas maquinárias, aquelas máquinas da tortura, né? Os dois são passeios extra. Ou senão você já desce ali na saída.
Então na saída do castelo, que tá ali, dá pra ver a pontinha dele lá em cima, tem uma área que é uma representação das casas da época medieval. Olha que legal. Sem televisão, sem internet, devia ser uma vida tão calma, tão tranquila. Só não ficar doente e tendo a sua vaquinha para pegar leite, fazer queijo. E tendo o seu pomar aí para pegar suas frutas e um jardinzinho para tuas comidas. Vivia aqui contando histórias, né? Legal. Esqueci como é que chama isso aqui. Ah, então o nome aqui, ó, você pode rechear de alguma coisa. A Caroli, curtos, acho que é curtos. É curto, acho que é curtos. Esqueci como é que chama isso aqui. Mas eu vi uma vez fazendo, não comi porque é muito doce, né? Mas é tipo um pão, mais ou menos tipo, como é que fala? Tipo churros, né? Que eles recheiam com coisas diferentes, chocolate, seja lá o que for. E agora meu filho está na fila aí, esperando para comprar um e levar um de lembrança. Bom dia mais uma vez, aqui de Brasov. Pois bem, na hora de ir embora, voltar para Bucareste, depois da manhã a gente tem que ir embora, eu vou devolver o carro. Então ficamos aqui nessa pensão. Fala que é pensão, mas acho que melhor que hotel isso aí, foi, né? E daí estamos aqui prontinhos. Tempinho deve estar mais ou menos uns 2 graus. Ali dá para ver uma vista linda da cidade. Uma parte alta aqui. Como hoje é segunda-feira, vamos ver como é que vai estar o trânsito, né? A gente vai dar uma passada no caminho, tem um castelo, Pelé, fica fácil de lembrar por causa do nome do Pelé. Então acho que é Peles. Então a gente vai passar lá só por ver por fora, porque a maioria das coisas aqui fecha na segunda-feira. E o passeio que a gente ia numa mina de sal também está fechado na segunda. Então, fazer o quê? Então vamos embora. Bem-vindos a Busteni. A maioria das cidades que a gente passou aqui é tudo rodeado de montanhas muito bonitas, bem organizadinhas, limpinhas. Só o trânsito que é meio caótico, né? As estradas não tem acostamento, daí fica um caminhão na frente, se ele vai a 10 km por hora, você tem que seguir ele porque não dá para passar. Mas olha que bonito essas montanhas aqui atrás. Então, passeio de índio do dia. A gente está subindo no castelo aqui de Pelé. Hoje está fechado para visitação interna, mas você pode vir aqui, paga 30 lei, é mais ou menos uns $8 para estacionar, e daí você pode visitar a parte externa do castelo. O negócio você vem até aqui, né? Daí você descobre que está desse jeito. Bom, mas a gente só sabia que segunda-feira estava fechado. Acho que abre quarta, parece. Então esse museu aqui foi feito pelo rei, como é que chamava o nome do rei? O rei, rainha, né? Carol I da România. E daí foi feito entre os anos 1878 e 1914. E foi inaugurado em 1883. E agora está em construção, né? Ou novos acabamentos. Então não pode entrar lá dentro. Só até ali embaixo. E agora está aberto apenas para a visitação externa. Então isso aí, ó, cheio de gaiato que veio aqui pensando que podia entrar. E vai ficar tudo do lado de fora. Excursão escolar, pelo menos está saindo lá da escola hoje. Pois é, povo, aqui está terminando mais uma viagem do Little Max. Estamos aqui no aeroporto de Londres. Tem um voo, não sei porquê, mas sempre está cheio. Um voo direto aqui de Londres para Portland. O que é uma maravilha, porque daí a gente não precisa ficar parando em outros aeroportos até chegar em casa. Então é isso aí, espero que tenha aproveitado, conhecido um pouco da Romênia. E semana que vem já tem outra viagem aí, agora com o Little Max. Até a próxima.